Agora perguntas. Tem muita coisa para perguntar. Depois desse período que a senhora conheceu o seu esposo, teve esse período de matrimônio, vocês dois, como se deu essa... Deus foi incisivo nesse chamado com a senhora, esse após matrimônio, podemos dizer assim. Se desabrochar também da flor, da violeta, tirar do escondimento. Como se deu esse chamado a essa vocação? Porque nós temos sempre um encontro específico. Sim. A mesma coisa acontece com o nosso chamado. Quando a gente escuta a voz de Deus, nós não podemos dizer não. Sim. Mas foi um encontro específico que Deus fala no nosso coração. Tenho certeza que foi assim com a senhora também. Nos conte um pouquinho. É isso. Eu estava remexendo papéis da infância. Eu descobri agendas, diários meus com 18 anos, 16 anos, antes de eu conhecer o rapaz que seria meu esposo, e estava escrito lá: eu não sei porquê, quando eu penso demais em Jesus, tenho vontade de chorar, chorar, chorar. Ou seja, havia dentro de mim uma sede muito violenta. Eu não conseguia entender o que era, como lidar com isso, que eu não sabia o que era. Então, quando eu me casei, eu era da Ordem Franciscana Secular, a terceira. Eu interrompi um bocado de coisa justamente para dar atenção ao meu novo estado de vida, que era o matrimônio. Então, tudo ficou lá dentro como que contido, né? Eu ia para a missa de vez em quando, aquela coisa, mas tudo assim muito contido, como as águas de uma represa, quando as comportas são fechadas. Não é verdade? As comportas fechadas, a água está toda ali presa. Está tudo lá dentro. Então, e aí eu deixei um pouco a horteceira, porque tinha que cuidar dele, da vida, né, social, de uma mulher casada, cuidar do meu filho depois. Meu filho nasceu depois de 1 ano e pouco de casamento. Então, cuidar do bebê. Só que, assim, Paulo é um rapaz muito bom, mas com a natureza um pouco... Então, nós tivemos dificuldades no relacionamento, e por isso que depois de 7 anos de casamento, o casamento terminou. Mas o que acontece? Durante esse tempo do casamento, Deus ia se insinuando de alguma maneira, e eu ficava confusa sem entender, porque, por exemplo, às vezes Paulo se afastava da casa, e eu ficava sentindo algo que eu não sabia explicar. Procurava as irmãs do Convento Sagrada Família para elas me orientarem. Então, não houve uma conversão, digamos, uma Violeta antes que se converteu. Não. Houve um chamado de Deus muito desde o início, desde pequenininha, e que depois foi se tornando conhecido por mim. Desabrochando, exatamente. E houve um período que ele ficou represado por conta do casamento. Eu percebia, mas eu sentia que não podia. Não podia dar vazão à força do que estava reprimido. Mas como Deus tinha outros planos, a separação não foi algo planejado por Deus, mas foi sabido por Deus. Se meus pais tinham uma intuição, se preocupavam com esse casamento, quanto mais Deus. Então, havia um conhecimento de Deus do que viria pela frente. Então, quando aconteceu a separação, Deus abriu as comportas. Me digam, meninos queridos, alguém pode segurar a força da água quando as comportas são abertas? Não. Sai arrastando tudo. Tudo. O que eu sinto é que, depois da separação, as comportas foram abertas e foi derrubando tudo que estava pela frente. Eu era uma mulher que vivia uma vida normal, eu não andava com essa roupa e tudo, mas tudo pareceu perder o brilho. Aquilo que eu achava que era tão maravilhoso antes, eu descobri que era pedacinho, que parecia que era diamante, era pedacinho de vidro que brilhava, mas não tinha valor nenhum. Apenas pedaços de vidro. E aí, diferente das mulheres que se separam, que ficam depressivas, eu parecia que estava vendo um mundo novo, parecia que Deus tinha jogado um brilho, um purpurina no mundo. Então, foi algo muito bonito. E aí Deus começou a dizer, como se dissesse, arregaça a manga, que a gente vai começar agora. Né? E aí começou a mandar os pobres lá para a porta. Aí começou a aparecer. Aí começou. Aí porque começa. Aí começa.
Aí Depois começa. que abre as comportas... Não tem mais. Não tem mais. A gente não consegue ficar mais parado, né? A nossa vontade agora é a vontade de Deus. É bonito isso. Exatamente. E aí, perguntem mais aí.